foi nós! Mais uma vez com a TV. Olha a todos, um abraço fraterno a cada um de vocês. Viu? Olha, para este programa, eu gravei uma entrevista com o senador Alessandro Vieira. Hoje, de novo, mas se justifica, creio, em razão do que está ocorrendo na CPI da Covid, lá no Senado da República. Se há ou não envolvimento do governo do estado de Sergipe, de autoridades sergipanas. Você vai ver a entrevista com o senador Alessandro Vieira a partir de agora. Senador Alessandro, eu fui informado que o requerimento que pede a convocação ou a reconvocação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, será votado na CPI da Covid na próxima quarta-feira. De quem é esse requerimento? Fique à vontade. Irmão, é um prazer estar conversando com você nesse novo formato. O requerimento para reconvocação do ex-ministro Eduardo Pazuello é da minha autoria. Assim como é da minha autoria também o pedido de quebra dos sigilos, especialmente os sigilos de comunicação telefônica e de dados do ministro e dos seus principais assessores. Eu lhe pergunto também, por que você apresentou um requerimento em relação ao filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro? Por quê? Nós estamos apresentando requerimentos de convocação de todos aqueles que são mencionados como testemunhas daquilo que está sendo identificado como uma espécie de Ministério da Saúde paralelo, uma estrutura que aconselha o presidente da República em sentido contrário daquilo que é oficialmente orientado pelos técnicos. E o Carlos Bolsonaro foi referido em pelo menos 2 reuniões. Eu entendo, e você que me acompanha há muito tempo, Gilmar, sabe disso, que justiça, investigação não pode olhar para a cara, para o CPF ou para nome de pai. Tem que olhar para os fatos, mostrar os fatos, e aquele que não deve não tem nenhum motivo para temer. Há uma certa resistência de setores da CPI em relação a uma convocação de Carlos Bolsonaro. Você confirma que há essa resistência, Alessandro? Sim, existe alguma resistência, não é uma medida de consenso. Ela está disponível para ser colocada em votação na hora em que o presidente da comissão decidir, que é o senador Omar Aziz, do Maranhão. Alguns têm receio de fazer o envolvimento familiar nessa discussão, mas eu particularmente descarto a questão familiar. A gente tem que tratar dos fatos. Os fatos apontam que você tinha uma estrutura que continuamente orientou o presidente da República no sentido contrário àquele sentido que a maior parte dos países seguiu. A maior parte dos países escolheu correr atrás rapidamente de vacina, adotar medidas de distanciamento, de controle de circulação das pessoas para que o vírus se disseminasse de uma forma mais lenta, e o Brasil caminhou do outro lado, e aparentemente seguindo a orientação dessa turma que não tem absolutamente nenhum especialista, para você ter uma ideia. Até agora, ele não conseguiu identificar nenhum médico ou cientista especialista na área de epidemias ou de doenças infecciosas. Parece mais um conselho de curiosos. E isso acabou prejudicando muito o Brasil. O jornalista José Roberto Guzzi, que faz críticas, o que é natural, ao comportamento dos senadores da CPI, e diz que a CPI não vai dar em absolutamente nada, segundo ele. A CPI, qual o resultado da CPI, na sua opinião? A CPI tem como produto final um relatório. Esse relatório vai trazer todos esses fatos que estão sendo identificados e vai propor encaminhamentos. Então você tem basicamente 2 caminhos no final da CPI. Propor medidas legislativas, ou seja, novas leis, para evitar problemas que estão sendo detectados. Então eu particularmente acho que a gente tem que reforçar aquilo que já está na lei, já está na Constituição, de que o gestor público tem que se portar de acordo com aquilo que é tecnicamente indicado. Ninguém é eleito imperador do Brasil, imperador de Sergipe, para fazer o que dá na telha, o que dá vontade de fazer. Você só pode fazer na gestão aquilo que a lei permite. Então talvez seja necessário reforçar essa situação, reforçar a exigência de conselhos técnicos que tenham transparência nas suas reuniões para que a gente possa fiscalizar. E do outro lado, você tem a possibilidade da responsabilização. Mas lembrando, CPI não condena ninguém,
CPI não manda, enfim, condenar, prender ninguém por conta de crimes. Ela indica fatos e aí o passo seguinte é dado pelo Ministério Público Federal, se for envolvendo figuras com foro privilegiado, através do Procurador-Geral da República. Esse é o caminho. Aqueles que acham que não vai dar em nada, a sugestão que eu dou é que acompanhem. A gente tem na história realmente várias CPIs que não deram em nada, mas essa trata de fatos que são gravíssimos. A gente está caminhando rapidamente para chegar em 500 mil de brasileiros mortos. É muita coisa. Não é normal. E a gente tem que ter a cautela de observar os fatos e, ao final, dar esse juízo de valor. O jornalista Guzzo e tantos outros vão acompanhar e, no final, aí eles podem dar um parecer mais sólido sobre quem está fazendo. O relatório final da CPI da Covid será encaminhado apenas para a Procuradoria-Geral da República? Ele pode ser encaminhado para tantas autoridades quanto seja necessário de acordo com os fatos encontrados. Então você pode fazer encaminhamento deles, em regra, para o MPF e TCU, né, o Tribunal de Contas da União, se você encontrar algum tipo de conduta equivocada. Muito provavelmente vai ter encaminhamentos para procuradorias estaduais, porque a gente vai entrar na seara dos estados e municípios. A gente vê muita ansiedade das pessoas, é uma ansiedade muito mais política do que racional. Os documentos começaram a chegar agora de estados e municípios, eles têm que ser analisados, é muita coisa. Eu comecei a receber agora os documentos referentes a Sergipe, que são de investigações que acontecem aqui no estado de Sergipe e no estado da Bahia. Então, a gente deve ter encaminhamento também para autoridades estaduais. A parte política, se talvez seja essa a preocupação, de um possível impeachment, seja em esfera estadual, municipal ou federal, passa por um requerimento específico que não é feito pela CPI e por uma análise política do presidente da casa. Então, no caso do impeachment do presidente da República, essa avaliação política é feita pelo presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, aqui de Alagoas. Senador Alessandro Vieira. Alessandro, você acaba de falar que começou a receber documentos aqui de Sergipe. Esses documentos são comprometedores? Esses documentos estão, em sua grande parte, em sigilo. A gente está fazendo a análise detalhada deles. A gente sabe que Sergipe recebeu muito dinheiro. Esse recurso que foi encaminhado pelo governo federal garantiu a saúde financeira dos estados. Quando você vai observar as contas públicas dos últimos anos, você percebe que não só Sergipe, mas praticamente todos os estados conseguiram ficar numa condição favorável por conta dos recursos que receberam. Mas, ao mesmo tempo, a gente convive com falta de vagas de UTI, a gente convive com falta, eventualmente, de medicamentos, de insumos básicos, como a gente viu lá no estado do Amazonas, a falta de oxigênio. Então, é preciso detalhar isso com muito cuidado. Você sabe que o Cidadania Defende e conta com essa sua parceria para quem tenha também uma CPI na esfera estadual, porque a CPI estadual pode detalhar mais, tem uma facilidade maior de ouvir testemunhas locais, para que a gente possa ter a clareza se esse dinheiro todo que veio, e esse dinheiro não cai do céu, a gente tem sempre que lembrar disso, o dinheiro sai do nosso bolso, são impostos, são empréstimos que o governo federal teve que fazer e que a gente vai pagar, e vai pagar muito caro, para que a gente possa ter ao final de tudo isso a certeza de que nada foi roubado, de que nada foi mal aplicado e que as pessoas tiveram atendimento da melhor forma possível. Eu posso adiantar que a impressão inicial que a gente tem é que não, que poderia ter sido feito muito mais e muito melhor com aquilo que se recebeu. E existem, de fato, investigações e denúncias que tramitam na justiça que apontam cometimento de crimes. Mas é muito cedo para se fazer algum tipo de indicação formal, apontar o dedo para o governador, prefeito ou para algum secretário. Isso vai acontecer com certeza mais adiante. A CPI da Covid do Senado vai convocar alguma autoridade de Sergipe? Nesse momento, a gente não está cogitando fazer esse tipo de convocação. Até por isso, a insistência em ter uma CPI local. A gente deve ter, inicialmente, na faixa dos estados, a convocação dos representantes do estado do Amazonas. É muito importante para quem possa esclarecer exatamente como se deu aquele caos. Talvez tenha sido o estado que você teve mais claro a questão de desmando, de corrupção, e de falhas gravíssimas no atendimento ao cidadão, mas na progressão eu tenho defendido que se chame pelo menos o presidente representante do Fórum de Governadores, que é o governador do Piauí,
E acredito que vai ser necessário, por conta da gravidade, chamar os representantes do consórcio Nordeste, para que a gente possa ter uma clareza, uma vez que o consórcio Nordeste tem uma atuação e continua tendo uma atuação muito forte, envolvendo valores muito elevados, inicialmente com a compra de respiradores, que nunca chegaram, e agora com a compra de vacinas, uma vacina que também enfrenta muita dificuldade para aprovação na Anvisa, que é a Sputnik, da Rússia. E isso tudo tem que ter uma clareza maior. A gente tem que entender que escolhas são essas, por que elas são feitas e se alguém está ganhando dinheiro com isso. E a CPI vai ter condições de chegar a essa informação. Senador Alessandro Vieira, a família do presidente da República ela está constantemente representada na CPI, com a presença permanente do senador Flávio Bolsonaro, que inclusive partiu para cima recentemente do relator da CPI, Renan Calheiros, chamando-o de vagabundo. Você, Alessandro, está com medo da presença de Flávio Bolsonaro? Eu nunca tive medo de bandido armado, não posso ter medo do senador da República, que está lá, a priori, defendendo o papel político dele, defendendo a gestão do pai. Não tem nenhum tipo de sentimento de medo. A gente tem que saber que quando assume uma responsabilidade, no caso de pedir ao povo a confiança para ser senador, tem que fazer o trabalho sem medo, sem receio, da forma mais técnica possível. Ele vai continuar fazendo. A CPI já teve um efeito muito bom, porque o senador Flávio nunca foi um cara de participar muito do trabalho e agora está participando mais. É bom para o Estado do Rio de Janeiro e é bom para a CPI. Eu acho que todas as vozes têm que ter um espaço. A gente não pode transformar a CPI numa plataforma de ataque ao governo. Não é isso que a gente quer. O que a gente precisa é de esclarecimento. É entender, por exemplo, agora que o novo ministro da Saúde indica uma médica com um currículo muito bom para cuidar do combate à pandemia e ela sai com 10 dias. Aparentemente porque não conseguiu colocar em prática aquilo que a ciência manda, aquilo que ela aprendeu nas melhores escolas do mundo. Isso é muito grave. E o Flávio vai estar lá participando, enfim, ele não é membro da CPI, mas qualquer senador pode participar para fazer questionamentos. Não podem fazer requerimentos, não podem votar, mas podem questionar lá no final da fila. E ele tem feito alguma coisa parecida com isso. Eu sempre acho muito bom. Debate bem feito tem que ter os dois lados da história. Você entende, Alessandro, que o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI, ele se excede uma ou muitas vezes, criando problema para aquilo que o presidente da República quer, que é dificultar até mesmo a imagem positiva da CPI, dizendo que a CPI existe apenas e tão somente para prejudicá-lo, ou seja, prejudicar politicamente o presidente? O Renan Calheiros e a maioria dos senadores não tem a menor vocação para conduzir interrogatórios, enfim, não tem nenhuma experiência nesse sentido e erra em vários momentos da condução das perguntas, da forma de conduzir a testemunha, questionando de uma forma mais isenta, mais técnica. Mas é bom que as pessoas entendam com muita clareza que uma CPI ela é composta pelos membros que o povo indicou. Eu não escolhi Renan Calheiros, eu nunca votei na vida em Renan Calheiros, nem nunca vou votar. Eu não concordo com o tipo de política que o Renan faz, com todo respeito aos alagoanos. Quem escolheu foi o povo de Alagoas. E quando o cara está lá, é um dos 81 senadores, não tem nenhum tipo de impedimento para ocupar os lugares. O PMDB tem a maior bancada, fez a indicação do nome dele e ele está lá cumprindo a missão. O que eu tenho feito, nos espaços que eu tenho e na forma como eu posso, é empurrar a CPI para o lado técnico, equilibrado, com perguntas. Interrogatório não é hora de fazer discurso político para tentar aparecer nas redes sociais, é hora de você perguntar e trazer as respostas que a investigação precisa e que o povo quer saber. Por que não comprou logo a vacina da Pfizer? É uma pergunta muito importante. E poucos senadores se dão o trabalho de perguntar. Uma parte prefere ficar fazendo, enfim, um discurso para sua base e tudo mais. Renan Calheiros está lá, como o Omar Aziz está lá, como, enfim, todos os outros estão, por vontade do povo. A gente espera que aqueles que não gostam dessas alternativas façam escolhas diferentes nas próximas eleições. Senador Alessandro Vieira, você se referiu há pouco ao consórcio Nordeste, que utiliza volumes enormes de recursos. Esse dinheiro que o consórcio Nordeste utiliza é dinheiro que sai dos cofres públicos dos estados, incluindo aí o estado de Sergipe. De alguma forma isso pode comprometer o estado de Sergipe?
você tem uma escolha, primeiro de tudo, de uma ferramenta de gestão que não se provou boa. O fato do Estado de Sergipe, por escolha de Belivaldo Chagas, repassar recursos elevados para o consórcio Nordeste, até o momento, aparentemente, não garantiu nenhuma vantagem para o Estado. Nós não ganhamos equipamentos mais rápidos do que os outros, ou mais baratos do que os outros. A gente não atendeu melhor o nosso povo e ainda tem muito dinheiro que está voando por aí e que o Estado está tentando, na justiça, recuperar. A gente está fazendo análise desses contratos, análise dos documentos, extratos de pagamentos, transferências bancárias, para poder identificar com mais clareza se tem algum tipo de problema além desse, da lentidão e da incompetência. O governador Belivaldo Chagas não gosta quando eu falo isso, mas o governo que ele faz é um governo lento e é um governo que tenta sempre se esconder das responsabilidades. Quando chega a crise, como chegou a crise do coronavírus, o governante que pediu a confiança do povo tem que assumir a responsabilidade. Então, se é para comprar equipamento, ele tem que correr atrás da compra o mais rápido possível, assumindo as responsabilidades. Não dá para se esconder. Sergipe anunciou agora uma política de testagem em massa. A gente pede essa política de testagem em massa há mais de um ano, quase um ano. Então, é muito lento. E cada lentidão do governador e da sua equipe prejudica diretamente as pessoas. É mais gente na fila do hospital, é mais gente na fila do desemprego e da fome, porque o comércio continua prejudicado, continua paralisado. Sem uma política transparente, inteligente, para você poder isolar aquilo que é necessário e manter funcionando aquilo que é mais importante. Alessandro, você toparia ser o candidato a governador apoiado pelo atual chefe do Executivo Estadual? Não, nós não temos nenhum tipo de vinculação com o governo estadual. Eu entendo que o que a gente tem hoje em Sergipe é consequência de anos e anos de má gestão, de incompetência e, em alguns casos, de corrupção. A gente tem problemas gravíssimos. A gente teve essa semana a divulgação de uma análise que mostra que Sergipe é o único estado do Brasil que, ao longo dos últimos 10, 12 anos, reduziu o seu PIB. Ou seja, sua economia caiu, ficou menor, o único do Brasil. E eu tenho uma inconformidade, eu fico literalmente indignado em saber que a gente mora no menor estado da federação, um estado que tem potencial econômico, tem condições tanto no agro como no turismo de fazer uma grande revolução na economia e não faz. Pelo contrário, o que nós temos é um desastre econômico e isso resulta em piores serviços, pior educação, pior saúde, pior segurança e é prejuízo para todos nós. Para encerrar, o Jornal Valor Econômico apresentou, na última sexta-feira, uma ampla matéria com depoimentos de psicanalistas analisando o momento atual. E o momento atual não em relação a quem está na chefia do Executivo, mas principalmente em relação à população. E todos eles disseram que nós vivemos um momento de negação, em que as pessoas negam as instituições, a sua importância, em que as pessoas negam uma série de coisas. Por que chegamos a esse momento? Você tem uma mistura de fatores que se repete na história em determinados ciclos. As próprias instituições jogaram fora a sua credibilidade. Eu acho que a primeira coisa a fazer é esse dever de casa. Eu não posso ter um Senado da República que não tenha nenhum processo em andamento adequado no tocante a infrações éticas. Eu tenho um senador que foi pego com dinheiro na cueca. Eu tenho um senador investigado por rachadinha. Tem senador que responde a 10, 15 processos. E continua senador e continua com toda a relevância e o poder que tem um senador. E isso se repete em todas as instituições, em todos os poderes, principalmente no judiciário. O judiciário caminha agora, por exemplo, para arquivar uma denúncia de recebimento de propina do ministro Dias Toffoli. Eles não querem permitir sequer a investigação. Eles estão tão acima de nós, humanos mortais, que eles acham que não podem ser investigados. Enquanto não mudar essa realidade, o povo está certo em negar a autoridade, em desconfiar da autoridade. O nosso trabalho, o trabalho de muita gente hoje no Brasil, é reconstruir essa confiança. É mostrar que dá para fazer diferente, que dá para garantir que o cidadão se sinta verdadeiramente representado para fazer a coisa certa e para resgatar a nossa democracia. Você não consegue ter uma democracia que funcione baseada em instituições que claramente estão desmoralizadas.
A gente tem que mudar muita coisa, mas essa mudança tem que ser democrática, no voto, as pessoas escolhendo com um pouco mais de cuidado em quem vão votar em cada eleição, para qualquer cargo. Você precisa assumir essa responsabilidade, porque ela é do eleitor. Ele tem que ter a certeza de botar a cabeça no travesseiro depois da eleição e dizer, olha, eu votei num cara honesto. Ele pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de cabeça para baixo, tanto faz a questão ideológica. Eu preciso de gente capacitada e que seja honesta. Com essas duas coisas, capacidade técnica e honestidade, a gente consegue construir de novo um país que vá para o rumo certo, de crescimento, de menor desigualdade e de mais qualidade de vida para as pessoas. O país todo está desmoronando, a verdade é essa. A gente está sofrendo muito. A crise econômica que a gente está vivendo é recorde. Nós temos o maior número de miseráveis da nossa história, está chegando na casa dos 15 milhões de miseráveis. E o miserável, para quem não sabe, é aquele que acorda e não tem a certeza de que você vai conseguir comer. Você vai conseguir dar comida para sua família. É o pior grau que você pode ter de pobreza. São quase 15 milhões de brasileiros nessa situação. A gente tem que mudar rápido, mas mudar isso sempre dentro da democracia. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado pela entrevista, mas se quiser acrescentar mais alguma coisa, abordar algum tema que eu não abordei, fique à vontade. Não, agradecer pelo espaço, dar parabéns. Essa renovação da forma de se comunicar com as pessoas é muito importante. E você, que já tem um papel histórico na nossa imprensa, vem do rádio, no interior do estado, e ganhou aqui o respeito do estado inteiro e da capital, de Aracaju, agora inova e vai para a internet ocupar um espaço importante. Parabéns, continue nesse caminho e a gente vai estar sempre à disposição para prestar os nossos esclarecimentos. Meus amigos, minhas amigas, olha, um abraço. Muito obrigado. Amanhã tem mais. Tchau, 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 tchau.